Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Hugo Quinteiro, você me encontra no X por @Hugo_Quinteiro. No episódio de hoje, Bloco Podcast entrevista Rafael dos Anjos. Tudo bom, Rafael? Tudo jóia, graças a Deus. E aí, galera, como é que estão as coisas por aí? Bem, também. Agradeço muito aí o convite por vir aqui pro Bloco Podcast. É meu primeiro podcast, cara. Então, assim, não sou o cara que faz muita live, muito negócio. Geralmente faço vídeo editado, então tô no pânico de não ser o cara que traz um negócio interessante, sabe? Essa é a verdade, tem que ser bem sincero. Claro. Não, fique tranquilo, a gente não morde. Felipe, investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo. Para quem não me segue, por favor, no Twitter, @investidordesk, DSC, porque eu não coube descentralizado. Enfim, vamos lá, né? Vamos entrevistar o Rafael, porque ele fala também de temas muito interessantes e que dizem respeito, né, a nossa grande luta aqui também. Bom, nós temos aquela privacidade e soberania no mundo cripto, e o Rafael vem com conteúdos muito interessantes, muito chamativos, né? Começou a aparecer no meu feed do Insta e não parava de aparecer, sobre privacidade e soberania no mundo fiduciário. Rafael, conta pra gente como você chegou nisso, né? É interessante porque sempre tem uma história por trás. Verdade, cara. Assim, primeiro de tudo, meu nome é Rafael dos Anjos, eu sou planejador patrimonial e sucessório, eu sou formado em Direito, trabalhei assim muito tempo em órgão público, Jesus Cristo, ainda bem que deu certo sair, e hoje eu estou independente. E, gente, assim, eu trabalho justamente ao lado do investidor, ao lado da pessoa que está construindo patrimônio, e a ideia, na verdade, eu caí por acidente. Eu vou falar para vocês assim que não foi nada muito planejado. Na faculdade de Direito, eu acabei ficando meio desgostoso assim, com o direito. A gente não tem um direito de verdade, né? O que a gente tem aqui, de certa forma, dá para dizer, é um despachantismo, pouca segurança jurídica, quase nada. Então, as leis, elas, de certa forma, são muito relativizadas no Brasil. E aí eu comecei a acompanhar a galera de fora, a galera do Brasil, e eu me interessei muito assim pela comunidade libertária. Hoje eu me considero, de certa forma, um libertário. Pela análise ética, assim, eu sigo bem uma parte mais justo-racionalista, sabe? Então, por que eu caí nesse meio? Minha esposa já trabalhava com inventário, então tem uma lógica, um racional, assim, de certa forma, mais financeiro, né? Racional mais pró-negócio, e tem, obviamente, aquela parte que eu me identifico. Então, lá em 2017, quando eu formei, eu olhava para o direito e eu falava, cara, não tem condição de eu trabalhar com isso. Não tem condição de eu trabalhar com direito trabalhista, com, sei lá, previdenciário, não tem condição de eu trabalhar com órgão público, sabe? Embora eu tenha passado um certo tempo. E eu olhei assim, o que eu posso fazer dentro da minha ética, dentro daquilo que eu acredito, e que vai me trazer um resultado financeiro também. Minha esposa já trabalhava com inventário e eu falei, vou pegar uma área que complementa essa área de inventário, enquanto ela está lidando com a morte, eu estou lidando com a vida. Entende? Então esse foi o racional por trás, porque geralmente o cliente de inventário está passando por muito problema, é um processo muito custoso, principalmente no Brasil, muito oneroso, e de certa forma nós temos poucas formas de proteger esse patrimônio. Então o cara, de certa forma, chegava vendido, sabe? Então eu comecei a abraçar esses clientes dela que vinham, que o pai faleceu, a mãe faleceu, justamente para fazer com que eles não passassem por isso, entende? Só que eu vi também, ao mesmo tempo... Traumatizou no inventário, e aí você fala assim, olha, vamos aproveitar agora para você não passar mais por isso, né? Para deixar para os seus filhos algo melhor, né? Exatamente, só que aí eu vi que no Brasil não dá para fazer isso. Porque o Brasil, cara, a gente tem umas bases assim no direito romano, no direito civil, e nós temos basicamente 3 formas de sucessão. Então, assim, sem querer ser chato, sem querer entrar muito na parte técnica, mas foi o meu racional ali na época, por volta de 2017, sabe? Eu olhava assim e falava, caramba, a gente só dá pra gente fazer aqui, ou o cara falece e fica um trambolho super complicado por inventário, ou então o cara é forçado a doar os bens pros filhos, sabe? Não que ele não queira doar pros filhos, mas assim, ele é forçado a doar e de certa forma ele perde muito da autonomia, sabe? Sobre aquele patrimônio, ou então ele tem que fazer uma compra e venda.
E ele perde mais autonomia ainda porque é mais complexo de você botar cláusula protetiva e tudo mais, enfim. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a olhar para o direito estrangeiro. Porque o direito estrangeiro, de certa forma, os países, a forma que os países se comunicam, é uma negociação muito mais livre. Porque a menos que um país chegue com um porta-avião, né, a menos que o país chegue com um bombardeiro, eles têm que conversar, cara, para chegar numa decisão. Entende? Então, o que acontece muitas vezes, que é muito legal, é que, igual a gente está vendo essa guerra comercial agora, Trump e tudo mais, país A tem a sua soberania, o país B também tem a sua soberania. Muitas vezes o país A cria uma regra que é muito mais benéfica que o país B, entende? E os outros países têm que respeitar essa regra. E aí eu falei assim, putz, dá para fazer uma arbitragem de lei aqui. Dá para a gente pegar as regras do país A e aplicar para o residente do país B. Por quê? Exatamente o termo que eu uso, arbitragem entre nações. Exatamente, cara, é justamente isso. Por quê? Porque o que a gente consegue fazer? Lembra que eu falei para você que só tem 3 formas assim de transmissão no Brasil? E tem uma muito precária que se chama, que é uma transmissão que vem pela via fiduciária, que é a via da confiança. E no Brasil isso não é muito desenvolvido, por isso que eu digo que só tem 3. Que é aquela questão de, por exemplo, você faleceu, tem um contrato que já faz a transferência dos seus bens. Então você não precisa nem doar em vida e você também não precisa esperar falecer, né? Para que os bens tenham que passar por um inventário e enfrentar um custo ali sucessório de 25% do patrimônio. Então tem essa via fiduciária, só que ela é muito precária no Brasil. Lá fora, não. Quando a gente pega um pouco do direito romano, do direito anglo-saxão, da common law, a gente consegue usar outras coisas que estão no DNA deles. Essas outras formas fiduciárias mais desenvolvidas, igual um trust, igual um joint tenancy with rights of survivorship, que a galera utiliza muito nas contas em corretoras internacionais, igual um transfer on death. E qual que é o efeito prático disso? Você mantém a autonomia dos seus bens enquanto você está vivo, você não precisa ali abrir mão da autonomia e da segurança em relação aos seus filhos, à sua família e tudo mais. Não que você tenha que ficar com medo aí da família, gente, mas eu falo assim, não tem aquele negócio not your keys, not your coins? De certa forma é a mesma coisa, porque o ser humano é imprevisível. Então, a gente fala isso, assim, não é para ter minha família, mas às vezes o próprio comportamento começa a ficar esquisito, sabe? Que eu falo que é o inventário em vida. Reúne os filhos numa festa e começa, não, mas eu vou querer ficar com isso. O cara tá lá sentado comendo. Peraí, cara, não é assim, né? Exatamente, cara. Então, assim, o que eu buscava? Eu buscava uma coisa que o cara pudesse manter a autonomia em vida e no momento em que ele falece, aquilo é transferido automaticamente para os herdeiros. Aí eu achei as ferramentas internacionais. Trusts, joint tenancies, offshores com umas cláusulas legais que você consegue fazer essa transmissão, sabe? Então isso resolveu bastante desse problema. E é justamente por isso que eu comecei a atuar no internacional. Então, assim, eu não digo que eu sou um advogado, sei lá, de direito tributário internacional. Não sou. Eu sou um planejador patrimonial e sucessório que utiliza ferramentas internacionais também. E, assim, eu amo criptomoeda, amo Bitcoin. Eu sei que no aspecto prático, né, é inconfiscável. Bacana, é inconfiscável. Se tiver, né, na sua cabeça aí as senhas e tudo mais. Só que as pessoas comuns, elas ainda não chegaram nisso. Eu acredito que elas vão caminhar para isso. Mas as pessoas comuns ainda não chegaram nesse ponto. Então elas precisam de ferramentas ali, empresas, offshore, trusts, para ter mais segurança. E para conseguir, né, essa transmissão que não depende de uma burocracia estatal. Essa foi muito do racional ali que veio da minha decisão de trabalho. Entende? Aí do ano passado, o que eu fiz? Comecei a fazer criação de conteúdo para fazer captação, tudo mais de pessoas que têm esse perfil, que geralmente é a pessoa que investe em ativos financeiros no exterior, ativos financeiros no Brasil, que inclusive é uma merda, assim, completa, sabe? É terrível, é horrível. Assim, é uma coisa abominável. Brasil, cara, ó, você que tá assistindo a gente, você que tá ouvindo a gente, o Hugo, Felipe, Brasil é para os ricos investir. É para os ultra ricos, é para os bilionários. A pessoa comum investindo no Brasil, ela não se beneficia em nada. Ela perde tudo. Entende? Então, assim, foi por isso que eu também me associei a outras pessoas que trazem soluções que não são ainda as cripto, né? Mas que
Também tem algumas pessoas que a gente trabalha aqui que trabalham com cripto, sim, mas o cliente ainda tem muita resistência. Mas eu falo assim, a gente trouxe algumas soluções que elas por si só, os ativos recomendados e montados naquela carteira já servem como um planejamento patrimonial e sucessório. Igual, por exemplo, ativos irlandeses, sabe, os ETFs irlandeses, eles têm grandes vantagens porque você escapa daquele imposto terrível lá dos Estados Unidos, de 40% para estrangeiros, né? E ao mesmo tempo você consegue conjugar isso com a joint tenancy, ali com a sua esposa, ou um transfer on death, e fazer essa transferência automática e escapar praticamente de todas as burocracias e os tributos. Só que aí o Brasil vem no ano que vem e faz o quê? Bota imposto nessa merda. É justamente o que está acontecendo agora, cara. Então, assim, tudo será tributado. Isso aí, tem tido uma briga, né, cara? É uma briga de gato e rato. O pessoal tentando escapar e o cerco fechando. Eu só consegui enxergar isso quando eu olhei de fora. Eu saí, vai fazer 3 anos. Eu olhei para fora e falei, cara, peraí, cara. Duas falas do presidente, eu perdi meses de renda fixa porque só a flutuação do dólar, patrimônio em dólar já foi. Então, não faz sentido. Dolarizar é mais importante do que manter qualquer rendimento que seja de ações e da volatilidade de uma ação ou de uma renda fixa. No Brasil não faz sentido. E assim, você falou tudo. Você falou tudo agora. Eu vejo muito o Renato 38, né? E tem um negócio que eu acho muito interessante, cara, assim, que ele fala. Eu escuto algumas coisas dele. A galera acha ele muito maluco, né? Mas tem uma coisa em específico que ele fala ali que eu vejo, caramba, isso aqui eu vi, né? Eu já consegui salvar muita gente disso aqui. Que é, por exemplo, isso que você falou da inflação. O presidente fala uma coisa, o dólar sobe. E aí a gente tem que estar pensando o tempo todo em estar posicionado em moeda forte. E aí um negócio que o Renato 38 trouxe, que eu falo assim para o pessoal, eu consegui conscientizar, materializar isso na cabeça do cliente. Você paga imposto sobre a inflação no Brasil. Então, por exemplo, olha que jogada bacana que você pode fazer. Se você investe na pessoa física, no Brasil tem muito cliente que fazia isso, você investe na pessoa física, a sua apuração do imposto é em reais. E você trabalha num regime de caixa. Palavra complicada, o que significa? Quando tem a disponibilidade do recurso, você vendeu a sua ação, por exemplo, você apura o lucro em real. Então, se você entra na Avenue, você compra uma ação da Apple lá em 2008 por R$1.000. Vamos botar um chip, na verdade. Vamos botar um ETF do Tesouro Americano, beleza? Para ficar mais fácil a conta. Você compra um chip lá em 2008 por R$1 milhão, beleza? Esse chip hoje, vamos supor que ele valha algo em torno, o preço de mercado dele ali, desse ETF, vai estar em uns 5 ou 6 milhões de reais, beleza? Tecnicamente falando, se você liquidar isso agora, você vai ter um ganho de capital de 5 milhões. Tá entendendo? Quanto que você paga sobre esse ganho de capital de 5 milhões? 15%. Porém, isso não foi um ganho de capital em dólar. Entendeu? Porque vai ter o ganho de capital em dólar, beleza? Porque ele marginalmente ele tem uma pequena valorização. Só que a valorização em dólar, por exemplo, se você pagou R$1 milhão, em dólares você estava aportando, na verdade, naquela época, o câmbio devia estar uns 70, você estava aportando mais ou menos ali, vamos botar uns 600 mil dólares, mais ou menos? Uns 600, 700 mil dólares. E hoje esse ETF vale quanto? Esse ETF... 4 milhões. Só que em dólares vale quanto? 1.300. 1 milhão e 300. Então, sua apuração do imposto, se você for fazer em dólar, ela gera um imposto menor do que se você apurar em reais. E aí que tá um negócio. Na pessoa física, você é obrigado a apurar em reais. Como que você faz para apurar em dólar? Investindo, por exemplo, através de um offshore. Eu não estou falando que a offshore é a solução dos seus problemas, beleza? Não estou vendendo offshore. Eu critico muito as empresas e tudo mais, e eu acho que você não deve buscar um produto de prateleira. Mas eu falo assim, olha o racional. Se você busca a solução da offshore, você tem a possibilidade de apurar em dólares e pagar 15% sobre uma base menor. E às vezes nem ter lucro. Isso acontece muito com quem compra casa na Europa. O cara compra uma casa de $1 milhão, na hora que vai vender, às vezes não teve valorização em euros. Às vezes quando vai vender não teve valorização. Só que em reais teve. Se tá na pessoa física, meu amigo, paga imposto no Brasil. Entendeu? E tem muitas isenções lá fora. Por exemplo, imóveis. Se você mora nos Estados Unidos e você não deu a saída do Brasil,
Você compra uma casa ali e seu ganho de capital nos Estados Unidos foi de $500, $500 mil, e você fizer a declaração conjunta dessa casa com a sua esposa, você tem essa isenção, você não paga imposto de ganho de capital. Entende? Isso é uma previsão, uma isenção que eles têm lá. Porém, se você ainda é residente do Brasil, você paga imposto sobre esses $500 mil. Porque o Brasil tributa de forma global. Entendeu? E sua apuração vai ser feita em quê? Em reais. Olha que loucura. Que loucura. Entende? Então, é daí que nasce essa demanda. O Brasil ganha muito dinheiro, o governo ganha muito dinheiro desvalorizando o real. Essa a forma que ele se mantém, cara. É o melhor jeito. Porque subir imposto, você vê, todo mundo fala mal deles. Entende? É muito melhor você desvalorizar o dinheiro, que você fica forte na exportação, né? Você dá um pump ali na exportação. Qual que é a crítica do Trump hoje ao mundo? Não tô falando que eu concordo. Nessa parte macroeconômica, para ser bem sincero, eu sou muito cínico. Eu não fico me preocupando muito com isso, sabe? Eu não fico puxando muita análise. Eu vejo o que eu posso fazer para escapar, entende? Então, quando o Trump, qual que é essa briga que o Trump tá buscando? O dólar tá muito valorizado, cara. Ele não quer perder a dominância e, ao mesmo tempo, ele quer que os outros países ali abram as pernas para que ele consiga valorizar o dólar. Então ele quer ter tudo ao mesmo tempo, entende? E o Brasil, nem com o real do jeito que é, desvalorizado do jeito que é, a gente consegue esse benefício da moeda desvalorizada. Entende? Então essa é de uma incompetência sem tamanho. O governo brasileiro é de uma incompetência assim, sem precedentes. Sabe? Quando o Trump bota as tarifas, isso ficou evidente quando ele colocou as tarifas em todos os países. E aí você vê, por exemplo, Vietnã, Indonésia, Laos, com a tarifa de 30%, 34%, e a gente com 10%. Sendo que os nossos impostos, né, se fosse uma lógica para você fazer ele propôs uma proporcionalidade, né? Se o cara me tributa em 50, eu vou tributar ele em 25. Só que não foi esse o cálculo que ele fez. Ele olhou muito mais para a balança comercial. Falou assim, esse cara que tem uma balança comercial favorável, eu vou tributar ele para ele ficar mais caro, né? E as empresas voltarem para os Estados Unidos para produzir aqui. Só que o Brasil é tão incompetente que mesmo com a moeda desvalorizada, a gente tem déficit em relação aos Estados Unidos. Ele botou a tarifa mínima. Olha que bizarro. E vai ter o quê? Vai tributar o quê? O café que os Estados Unidos não produz? Exatamente. É isso, o Brasil produz agro, né? O Brasil é basicamente produzir matéria-prima, entregar lá, os caras industrializam. Né? Eu acho absolutamente bizarro. Eu pago no café brasileiro aqui menos do que vocês pagam aí. É essa a verdade. Assim, hoje que está caro, eu entro no mercado, eu compro 1 quilo de café em grão e pago 10 euros. Vocês não pagam 1 quilo de café em grão R$60. Vocês pagam R$100. Então, assim, não faz sentido a política de tributação do brasileiro, do Brasil em cima do próprio brasileiro. Né? É consumo, é renda, e principalmente agora está avançando para patrimonial baseado no modelo que diz, mas na Europa tributa 50%, 40%, só que ninguém é tributado nisso. Exatamente. Por quê? Porque as pessoas criam estruturas que é muito mais simples de criarem no Brasil do que no Brasil, seja numa empresa, por exemplo, uma simples empresa, você já abre possibilidade de ser muito menos tributado do que você é no Brasil, que você abre uma pessoa jurídica. Cara, é muito louco, porque aqui o contabilista é um cara que tem vida aqui, né? O contador é um cara que tem vida. No Brasil o cara não tem, porque assim, é um enquadramento, é um regime tributário de tal, tem 50 mil regimes tributários. Aqui não. Olha, você é uma profissão que apura o IVA ou não apura o IVA. Ou tem um regime misto, que tem um ramo que apura, outro que não apura. Só isso. Então você gera a nota aqui, aí você tem que cobrar IVA. Aqui você não cobra IVA e ponto final. Exatamente. É isso. No Brasil, não. Não, é um manicômio fiscal completo. É uma loucura que... Mas assim, isso os contadores não sofrem por causa disso. Sabe? Os advogados também não. Nós, na verdade, somos beneficiados por isso. Entende? Então, assim, quando o Lula apresenta um projeto de imposto mínimo... Mercado, né? Quando... assim, é ótimo, é excelente, na verdade.
Porque toda vez que você aumenta o imposto de herança, meu serviço fica mais caro. Toda vez que você aumenta o imposto de herança no Brasil, dá para cobrar mais e eu ganho mais dinheiro. Por quê? Porque vamos supor que se o imposto é 8%, vamos supor que o imposto seja 8%. Então, cara, deixa 100, paga 8%, mais as despesas do inventário, no final do caso, no final das contas ali vai ficar 25 milhões, beleza? Se esse cara aumenta para 16%, o cara que ganha bem menos agora, que tem um patrimônio bem menor, paga os mesmos 8%. Então, esse cara que antes não me contrataria, agora passa a me contratar. É por isso que vocês viram nos últimos anos uma febre de gente fazendo holding. Por isso que vocês viram nos últimos anos uma febre de gente fazendo holding. Porque quando eles falam ali pro cara que o imposto de São Paulo ele sai de 4 para 8, que ele duplica, né? Vai ter uma alíquota mais baixa, mas ele vai sair de 4 para 8. Então, pessoas que antes não fariam o planejamento, agora elas não têm interesse em fazer. Só que essa não foi nem a pior mudança que eles fizeram aqui. A pior mudança que eles fizeram aqui foi uma mudança assim, sistêmica da base de cálculo. Porque, só para vocês entenderem, a alíquota não é a coisa mais importante, não. Se você for olhar para a alíquota da gente, ela é muito, entre aspas, baixa. Nenhum imposto é baixo, mas comparando alíquota com alíquota, que é o que a mídia faz, que é o que todo mundo faz, uma comparação bem idiota, uma comparação assim boba e simplista, parece que assim a gente realmente tributa pouco. Só que nós tributamos, nossa alíquota efetiva, o imposto cobrado efetivo, ele é muito alto. Então, os nossos 4% de São Paulo hoje, tecnicamente falando, eles são mais caros do que os 40% dos Estados Unidos. Sim. Entende? Porque é exatamente isso. Por quê? Porque nos Estados Unidos, quando o cara que é residente, cidadão, que mora nos Estados Unidos, que de longe assim, é o melhor país do mundo para você fazer planejamento sucessório, ou até mesmo para você se mudar para morar e tudo mais, ainda é melhor do que aqui, você tem uma isenção gigantesca. Então, assim, hoje, se eu não me engano, a isenção lá nos Estados Unidos, para um pai que deixa uma herança para o filho, é de 13 milhões de dólares, cara. 13 milhões de dólares. Entende? Então, assim, se dois pais, se o marido e a mulher falecem e deixa tudo para o filho, o cara tem ali uma isenção de 150 milhões de reais que ele vai receber sem ser taxado no imposto federal. E no Brasil? No Ceará, se o cara deixa uma casa e um Celta para o filho, ele paga 8%. Entende? Então, assim, você comparar a carga tributária efetiva dos Estados Unidos com a nossa carga tributária efetiva sobre herança, é uma loucura, sabe? O povo tem que vender imóvel, aí paga o quê? Ganho de capital, para poder pagar o imposto do bem que ele recebeu de inventário, que talvez seja a única possibilidade que ele tem de ter uma casa na vida. Entende? É isso que está acontecendo aqui no Brasil. E, obviamente, tem formas de escapar disso, né, também. E você levantou uma coisa muito interessante num vídeo recente, que é abre-se espaço para os fundos imobiliários de residência. Porque os caras, né, assim, você começa a taxar tanto o cara que ele não consegue mais passar esse imóvel para gerações seguintes. Né? Eram 3 imóveis, aí o filho pegou, teve que vender um imóvel para pagar tudo desses 3, aí o neto vai lá pegar, desses 2 vende ficar um e para o outro acabou, porque não tem mais. Né? Assim, cada geração... pelo menos, né, assim, pelo menos um imóvel é deixado de lado porque tem que pagar custas Exatamente. e, enfim. E isso vai abrindo margem para mais pessoas estarem no aluguel. Quanto mais pessoas estiverem no aluguel, daqui a pouco nós temos fundos imobiliários especializados, como tem nos Estados Unidos, só para aluguel. E aí, exatamente, acabou, né? Assim, você não terá nada e será feliz. Né? É porque o fundo imobiliário, ele se tornou, com todas essas ele está se tornando, na verdade, ainda mais overpowered. Ele está se tornando assim uma holding com esteroide. Foi o que eu chamei no vídeo. Uhum. Por quê? Porque, pensa comigo, 10 milhões na pessoa física, 10 milhões de patrimônio, de imóveis. Você vai deixar ali e vai perder 25% no inventário. Vamos botar assim, dependendo do estado que você está. Beleza? Perdeu 25% do inventário. Tem solução para isso? Tem. Tem a holding, né? Aí na holding, o cara faz uma holding, ele consegue fazer uma transferência fracionada das cotas. Então, assim, dá para você fazer transferência fracionada do imóvel? Dá. Por que você faz isso? Vamos supor que você tem ali 9 milhões de patrimônio, beleza? E aí, se você transfere os 9 milhões, você paga 8. Só que os estados, eles têm algumas isenções pequenas também. Então, São Paulo, se você doa no limite da isenção anual do ITCMD,
você não paga imposto, que é R$90 mil. Dá para fazer a doação do imóvel fracionado? Dá, tecnicamente dá. Só que os custos ali de registro, né, eles são muito altos. E viabiliza para você fazer essa transferência fracionada. Então, se o imóvel custa R$900 mil, em tese... São R$5 mil cada vez que você vai no cartório. Exatamente. Então, assim, ó, em tese, você conseguiria doar em 10 anos para o seu filho um imóvel no limite da isenção de 90 mil, né, anual, pagando 0% de imposto. Só que os gastos de cartório e tudo mais serão insanos. É por isso que o pessoal pega o imóvel e coloca na holding. Porque na holding, você não precisa ficar fazendo esse tanto de registro, essas coisas, essas burocracias. A burocracia inicial, sim, existe, né? Você pode ter que pagar ITBI, que é outro imposto aí, dependendo da cidade que você tiver. Mas o que a holding permite? Que é interessante, que muita gente começou a utilizar. Ela permite você fazer a doação fracionada das cotas, que é menos burocrático do que a doação do imóvel, entendeu? Então você doa as cotas no limite da isenção, e aí chega ao final de 10 anos, você não gastou com registro, não gastou, entende? E fez sentido. Olhando para isso, olhando para essa possibilidade que as pessoas começaram a utilizar, o que o governo, o legislativo fez? O Estado fez? Eles olharam e falaram, não, essa estratégia aqui era só para os ricos. Não era para você, sabe? E aí na reforma tributária, a emenda constitucional lá 132 e o PLP 108 e as alterações ali dos estados, elas miraram justamente para matar essa vantagem da holding. E como que eles mataram isso? Antes, em São Paulo, por exemplo, você conseguiria fazer essa doação fracionada não pelo valor de mercado do imóvel, mas pelo custo contábil. Então, se o imóvel está na holding a 10 milhões, mas o valor de mercado dele é 100 milhões, você poderia doar por 10. Entendeu? Por isso que eu falo que a alíquota não é nem o pior dessa reforma. Agora, com a reforma, não. Eles trazem essa base de cálculo para outra forma de calcular essa base da doação, para um valor que fica muito mais próximo do valor de mercado. Entendeu? Então, agora, a base da doação, o imposto não mudou tanto. Pode ser os mesmos 4% no seu caso. Só que em vez de pagar 4 de 10, você paga 4 de 100. Olha que loucura. Entendeu? E aí, isso, de certa forma, inviabilizou a holding para aquele cara que não é nem pobre, mas também não é o bilionário. Porque o bilionário não precisa de holding. O que o bilionário faz? O bilionário tem acesso a um fundo exclusivo. Entendeu? E no fundo exclusivo, ele tem outras... Ele pode fazer essa sucessão de uma forma bacana, às vezes colocando uma offshore para controlar esse fundo exclusivo. Depois ele se muda com os filhos e faz a doação da offshore para os filhos e não paga nada de imposto. Entendeu? É uma opção. O pobre não consegue fazer isso. E, além disso, aumentaram também o imposto sobre os aluguéis da holding, porque o IBS-CBS, na prática, aumentou a alíquota. Então, deixaram a holding menos vantajosa para quem aluga imóveis. Antes, você pagava no máximo ali 14,53 sobre a receita. Agora, você vai pagar, se você não tiver créditos de IBS-CBS, que é outra discussão, algo próximo de 20%. Entendeu? Então, deixaram menos vantajosa. E como é que estão os fundos imobiliários nessa conta? Os fundos imobiliários estão isentos de CSLL, isento de RPJ, isento de IBS, isento de CBS. E isento assim, de imposto de renda ainda para quem investe. Né? Ou seja, quando fomentar a arrecadação para esses fundos. Né? Exatamente. Quando o fundo ele é listado em bolsa ou em mercado de balcão organizado, quando ele tem mais de 100 cotistas e nenhum dos 100 cotistas tem mais de 10% do fundo, os proventos também são isentos. Só que o bilionário ele não precisa de dinheiro. O bilionário não está nesse jogo por dinheiro. O bilionário mesmo, ele está nesse jogo por market share. Ele quer comprar tudo. E entende? Poder, né? E poder, exatamente. Então, assim, o cara que está com o fundo imobiliário que é só dele, um fundo exclusivo, né? Que é um fundo, de certa forma, isento, ele não precisa tirar proventos, cara. Ele não precisa tirar proventos. Ele pega o rendimento daquele fundo e compra outros imóveis lá dentro do fundo. Entende? Então, assim, para ele é lindo isso. Para ele é perfeito. Eu não tô criticando o cara. Eu tô falando que cara, acho lindo não pagar imposto. Tá ótimo. Bela e moral. A gente quer que mais pessoas, né, não paguem. Só que quando, eu quero que mais pessoas não paguem, e eu achei horrível que eles fecharam essa possibilidade que a gente tinha, entende? Que a gente poderia, de certa forma, fazer igual aos bilionários. E aí isso muda substancialmente o cálculo econômico. E incentiva a transferência cada vez mais desses imóveis das pessoas comuns, que às vezes está na pessoa física ou na holding, para gestoras. É o resumo da política do governo atual. Você dá um pequeno benefício para o pobre
e, ao mesmo tempo, você dá um gigantesco benefício para o mercado financeiro. Se o Lula é o pai dos pobres, ele é o amante dos banqueiros, cara. Essa é a verdade, sabe? Cara, o Rafael, então, essa temática eu vi nos últimos vídeos que você estava postando no Instagram até, né? Você estava falando da morte da holding, né? E dessas mudanças. Como é que é? É copy. Eu falo Não. assim, só para chamar a atenção. A holding não morreu, claro. de certa forma, sabe? Não, sem dúvida, certamente, eu sei, né? Mas assim, é para explicar, é para deixar claro exatamente essas mudanças que estão vindo, que estão talvez inviabilizando ou que estão pelo menos mudando a estrutura do que antes era visto como uma solução e tudo mais, né? Para quem está no Brasil e tudo mais, né? Enfim, você acha que com essas mudanças que estão aí para vir e tudo mais, o que é holding, o que é offshore, o pessoal hoje vai certamente mudar? Tipo assim, o pessoal vai migrar para um regime diferente, vai migrar para uma estrutura diferente, ou sei lá, o que vai ser feito disso, caso essas mudanças sejam aplicadas agora já? Depende muito, porque a gente tem que analisar qual aspecto que a gente está querendo, qual problema que a gente está querendo mitigar. Geralmente, quando a gente olha para o planejamento patrimonial e sucessório, a gente tem 3 pilares, né, mais comum. A gente tem a economia tributária, que a gente busca, né, pagar menos imposto. A gente tem uma facilidade sucessória, né, tem uma sucessão menos onerosa, igual eu falei, fugir dos 25%, fugir de uma demora grotesca de um processo de inventário, e também de proteção patrimonial, porque aqui no Brasil você sabe que o pessoal, né, bloqueia seus bens, sua conta antes, depois pergunta o que aconteceu. Entende? Então, assim, como que essas mudanças afetam esses 3 pilares? E aí que vai estar na cabeça do cliente se para ele faz sentido gastar mais um pouquinho, né, para ter uma estrutura que resolve esse problema, porque junto com a offshore vai ficar mais caro. Então não é que a holding morreu, é que algumas estratégias usando a holding, elas morreram, igual essa doação fracionada, porque subiu muito a base. Se antes você conseguiria doar em 9 anos, agora você vai ter que doar em 50, você vai morrer antes, sem pagar imposto. Entende? Então, para esse cara que faria a doação fracionada em 10 anos, ele vai ter que começar a pagar 2% de imposto. Entende? Para fazer mais rápido essa doação. Então, para ele, vai ter um aumento marginal ali. Qual que é a comparação que a gente faz? Esse 2% de imposto aqui que você está pagando para fazer a doação é mais barato do que se você pegar um avião com seu filho e ficar 1 ano nas Bahamas? Entende? A gente faz essa conta. E você está disposto a fazer isso? Porque estando disposto a fazer isso, e a conta fechando para esse lado, e essa sendo uma preocupação do cara, aí compensa ele ir para outra estrutura. Então, a resposta direta é: para o cara que está confortável em pagar 2% e não tem dinheiro para ficar 1 ano nas Bahamas, na prática não vai mudar muita coisa para ele, além dos 2%, que ele vai pagar mais de imposto, né, sobre aquela doação. Para o cara que esses 2% é muito relevante, né, que esses 2% representa por ano um custo de 20 milhões, por exemplo, aí ele vai buscar outras estratégias e buscar também outras ferramentas. E aí qual uma ferramenta que ele poderia buscar? Ele poderia ter essa holding que controla os imóveis, controlada por uma offshore, entende? Num lugar que não cobra imposto. Por que isso é importante? Porque quando ele sair do Brasil, depois agora do PLP 108 aprovado, ele precisa doar algo para o filho dele que não está no Brasil. Porque hoje, se o donatário, a pessoa que recebe a doação, for brasileiro, se o doador, a pessoa que faz a doação, for brasileiro, ou o bem estiver no Brasil, você paga TCMD. Entendeu? Se qualquer um desses estiver no Brasil, você paga TCMD. Então, qualquer estratégia que a gente chama de turismo fiscal é justamente você converter essas cotas, né, uma linguagem bem grosseira, assim, é você converter essas cotas da empresa brasileira, né, que controla os seus imóveis, em cotas de uma empresa estrangeira, né, e aí quando você fizer a doação dessa empresa estrangeira, que controla a holding, controla os imóveis, você está doando na prática um bem que não está domiciliado no Brasil. Entendeu? E aí, tecnicamente falando, não existe TCMD a ser pago. Pelo menos esse é o racional da reforma tributária, do PLP 108. Tem muita discussão, então assim, nada é sedimentado, nada é preto no branco. Tem a hermenêutica aí, né? Exatamente, tem muita interpretação, e o Brasil é um país muito seguro. Agora, o que eu acho, assim, ó, tem toda essa discussão do que fazer com os bens no Brasil. O mais fácil, na prática, é você não ter bens no Brasil.
entendeu? A coisa mais segura para você fazer é não ter bens no Brasil. Isso é uma solução para quem quer ter bens no Brasil. Eu, por exemplo, não tenho bens no Brasil. Entende? Isso, eu ia até entrar nesse detalhe, né? Tipo assim, e você fala isso, essa ideia de não ter bens no Brasil, tipo assim, para qualquer espectro, porque você falou que o Brasil é muito bom para quem é bilionário. Eu Sim. até concordo com isso e tal, mas é só para ilustrar melhor para a audiência, né? Você acha que isso vale para todo mundo, para quem tem muito pouco, para quem... Ah, não, é só quem tem mais de R$1 milhão que deve começar a pensar nisso? Tipo assim, como é que você acha essa estruturação? Cara, assim, no Brasil, é porque geralmente eu olho para o patrimônio, eu olho para os bens, conforme a minha intenção para esses bens. Geralmente eu vejo que as pessoas elas têm 4 intenções para os bens. A primeira intenção é a intenção de ultra longo prazo, geralmente é aquela carteira de aposentadoria do cara, né? E aqui eu não estou falando só de investimento. O cara ele pode, por exemplo, fazer a carteira de aposentadoria dele como kitnet, se ele quiser. Entende? Então, assim, é o patrimônio que ele constrói para aposentadoria, mais de 10 anos. Beleza, tem essa caixinha. Tem outra caixinha, que é a caixinha de estou juntando dinheiro para comprar algo num prazo incerto. Entende? E aí, esse dinheiro, esse algo está no Brasil? Tá, então esse dinheiro também, de certa forma, tem que estar no Brasil. Porque você não pode ficar sujeito a uma variação cambial, porque vai que, por um milagre, né, o real se desvaloriza em relação ao dólar e o seu investimento não corrige. Entende? Então, assim, você tem que ter nessa caixinha, na minha visão, igual um B5 P211, né, que atualiza ali para você comprar um imóvel, para você pegar uma oportunidade de um imóvel que você vai morar, né? Isso funciona bem. A outra caixinha é num prazo certo. Então, daqui a 2 anos exatamente quero comprar um carro. Faz bastante sentido você botar um LCI, um LCA e tudo mais, que é isento, outra coisa aí. E tem também a caixinha da reserva de emergência, que é a 4ª caixinha, que é o dinheiro, se acontecer, se estourar algum problema, né? Tem aquele dinheiro ali que você pode tirar e já comprar comida e dar algum BO. É uma solução. Essas 3 primeiras aqui, obviamente, a gente tem que manter no Brasil. Porque está vinculado aqui, vai estar exposto, obviamente, a todos os riscos sucessórios, né? Se morrer vai ser uma dor de cabeça. Porém, a dos 10 anos ali, a do longo prazo, da aposentadoria, esse dinheiro eu não acho que seja interessante você colocar no Brasil. Entende? Sob um ponto de vista, não de uma pessoa do mercado financeiro, mas sob um ponto de vista de uma pessoa que pensa em proteção do patrimônio, né? E em questões sucessórias e tributárias. Porque pensa comigo, cara, investimento de longo prazo nada mais é do que você colocar o dinheiro num lugar que, se você tiver que teletransportar para o futuro, daqui a 20 anos, você estaria tranquilo, de certa forma, em deixar aquele investimento lá hoje. Então pensa assim, qual que é o lugar em que você deixaria esse investimento hoje e você, né, tacaria o pé lá para viajar 20 anos? Obviamente, assim, as cripto, o Bitcoin e tudo mais é interessante, mas na parte ali dos ativos convencionais, você acha que é mais seguro você fazer isso no mercado global, estando seus ativos fora, numa moeda mais forte, num país que tem porta-avião, entende? E consegue bombardear os outros? Ou você acha que é mais fácil fazer isso no Brasil? Entende? Sim, então, assim, essa é a dinâmica. Para quem que ainda entra naquela, né, na relativização da propriedade privada, especialmente com imóveis, né? Exatamente. Então, assim, para quem que é esse longo prazo? Qualquer pessoa que tem R$30, cara. Porque você não precisa ter uma estrutura muito complexa para você investir no exterior. Você não precisa ter offshore. Por exemplo, se você faz uma conta... Vamos supor, pensa 2 caras aqui, ó. Você tem o cara 1, o João, que ele tem uma conta na XP com a mulher dele. Beleza? E ele investe aqui em ações, investe em fundos imobiliários, investe na puta que pariu. Beleza. Tá lá o João com a mulher dele, tem 10 milhões, beleza? Se a mulher dele falece e esse cara tá casado em regime de comunhão parcial de bens, o que acontece? Primeiro, você vai ter a divisão daquele patrimônio, tem um negócio que chama meação. Pressupõe, se esses bens forem comuns, né, que 5 milhões já era do João. Isso aqui não paga imposto, não vai entrar no inventário, sabe? Não vai ter que entrar na partilha. Só que os outros 5 que ela deixa, o João herda? Depende. Pode ser que vá para os filhos, entendeu? Porque o Brasil te obriga a deixar 50% para os seus filhos. Então, primeira ótica, o Brasil já não é interessante porque ele te obriga a deixar para um grupo de pessoas específico. Pode ser que você não queira deixar. Ele te obriga a deixar, se você não tiver filhos, ele te obriga a deixar para o seu pai e para sua mãe.
E se eu não gostar do meu pai e da minha mãe? Pode acontecer, acontece em muitas famílias. Você é obrigado a deixar, pelo menos uma fatia. E se eu tiver filho? Aí seu pai e sua mãe não entram na conversa. Quem entra na conversa agora é o seu filho. Se eu não quiser deixar meu filho, você não tem essa opção. Você mora no Brasil, seu bem está no Brasil. Você lide com isso. Seu filho vai ter que receber isso aí, a menos que ele seja deserdado e os motivos são bem complexos. Beleza, e se eu tenho mulher? Se o bem for particular, aí meu filho concorre com a mulher. Entendeu? Então, assim, já ficou burocrático, não ficou bacana. Pô, em termos tributários, os 5 milhões dela vai ter que passar por inventário. Então, já tende a judicialização, né? Exatamente. As pessoas têm que estar muito alinhadas para falar tudo bem e fazer pelo cartório, né? Exatamente. Então, assim, essa conta, esses 10 milhões, 5 já serão tributados ali de 2% a 8%. Já vai ter que pagar advogado de 6% a 12%. Já vai ter que pagar outras custas de 2%. É aí que eu chego naquela conta dos 20% a 25% do custo do inventário. Então, desses 5 milhões, você perde 1. E você ainda perde uma parte para o seu filho. Beleza? Ou para sua sogra e para o seu sogro. Então, segundo motivo de por que o Brasil já não é interessante. Esse custo, mas eu não tenho a capacidade de dispor dos meus bens da forma que eu quiser. Beleza? E tem o terceiro ponto também, que é qual? Tomei um processo, ação trabalhista. O fisco entendeu que eu não deveria ter... eu não tinha aquela isenção que estava certo que eu tinha, que o advogado falou que eu tinha. Sua conta bloqueada. Entendeu? Então, assim, nos 3 aspectos, tributário, sucessório e de proteção, não faz sentido. Aí você fala assim, Rafael, mas beleza. Mas você vai recomendar pro Zé, que tá com 5 mil reais na conta com a mulher lá na corretora, fazer um offshore só para escapar disso tudo? Não, porque ele pode fazer, às vezes, uma conta, por exemplo, na Interactive Brokers, conjunta também com a esposa, em joint tenancy, with rights of survivorship, que são direitos de sobrevivente. E aí, nesse caso... essa conta não entra na partilha do Brasil. Então você não é obrigado a deixar para sua mãe, para o seu pai, para sua sogra, para o seu sogro e para o seu filho. Você pode dispor dos bens do jeito que você quiser, porque os bens de lá de fora não entram na partilha do Brasil. Então, ponto positivo. Segundo ponto, eu não tenho... Nesse tipo de conta, a sucessão é automática. Eu não tenho processo de inventário. Funciona como se fosse um contrato privado que evita a sucessão. E é de graça. Entendeu? Então, assim, já comeu ali o quê? Já economizei de 6% a 12% com advogado, mais 2%. É tipo um VGBL no Brasil? Não é bem um VGBL, um PGBL, é como se fosse, por exemplo... O efeito é parecido, mas é como se fosse, por exemplo, um condomínio indivisível, que a gente chama. É tipo assim, se eu e você temos uma joint tenancy, with rights of survivorship, nós dois somos donos de tudo ao mesmo tempo. Nós dois somos donos de 100% ao mesmo tempo. Entendi. Então, em caso de falecimento, não existe transferência de bens. Você se consolida como único dono. Entendeu? Você se consolida como... Por isso que não tem inventário. Essa é a grande... A coisa bacana. Fala. E assim, só para fechar o raciocínio, além disso tudo, dessas vantagens, sucessória e tudo mais, você tem duas outras vantagens. Tributária, porque, tecnicamente, se você investe nos ativos irlandeses, por exemplo, que é um tipo de ativo que você não vai ter que pagar state tax lá nos Estados Unidos, né? Ele é isento, porque a Irlanda não cobra imposto de herança, ainda que a conta seja americana, você já mitigou os 40%, entendeu? E você não é obrigado a investir na Irlanda, viu? Esses ativos irlandeses eles são domiciliados, igual o IVV-B11, ele é um ativo domiciliado no Brasil que investe no S&P 500. O IVV é o quê? Um ativo domiciliado nos Estados Unidos que investe no S&P 500. O CSPX é um ativo irlandês, né, domiciliado na Irlanda, que investe no S&P 500. Então, esse domicílio que afeta esse custo sucessório. Por isso que no IVV-B11 você paga ITCMD no Brasil, por isso que no IVV você paga State Tax nos Estados Unidos e por isso que no CSPX você não paga nada na Irlanda, porque é isento. Então, você já juntou duas coisas. E a terceira é o quê? Um juiz brasileiro de ofício não consegue bloquear a sua conta na Interactive Brokers, tecnicamente falando. Beleza? Isso que eu ia perguntar, né? Você fala da Interactive Brokers, porque eu não conheço essas jurisdições e tudo mais. É a mesma coisa que tá na Avenue, por exemplo, ou que tá nessa, sei lá, na Wise. Eu sei que a Wise não tem investimentos, né? Mas seria a mesma coisa ou não? Cara, tem uma briga boa aqui, né? Tem uma discussão boa. E eu já vi muita gente falando assim, ó, a Interactive Brokers ela é mais segura
porque tecnicamente ela é uma corretora para todo mundo, do mundo inteiro, sabe? Ela não é uma corretora feita para brasileiros, entende? A Avenue não, se você se mudar do Brasil, você der saída fiscal, você tem que mudar a corretora, entende? Porque a Avenue é uma corretora americana para brasileiros, esse é o marketing deles. Então eu realmente não sei te falar se existe alguma capacidade da justiça brasileira ter uma intervenção maior sobre a Avenue. Eu não sei te falar. Tecnicamente não deveria. Porque se ela está sediada nos Estados Unidos, tecnicamente falando, a gente dependeria de uma cooperação internacional, né? O Alexandre de Moraes ele não poderia bloquear seus ativos na Avenue. Ele teria que mandar uma cartinha falando, senhor, doutor, não sei o quê, juiz de direito americano, por favor, bloqueie a conta do Rafael. Entende? Aí o senhor doutor juiz de direito americano vai ter que bloquear a minha conta. Entende? Mas tecnicamente tem que ter essa carta que a gente chama de carta rogatória. Não pode ser uma decisão arbitrária, assim, né? Igual a gente tem muitas vezes no Brasil. Tecnicamente é isso, só que eu não sei te falar porque a gente não tem muitos casos, né, disso ainda. Então tem que ver o que aconteceu. Na minha visão, por a Interactive Brokers ser efetivamente americana, né, eu tenho uma maior confiança, né, na Interactive Brokers, mas isso é um achismo meu, tô deixando bem claro, entende? Okay. Pode ser que a Avenue tenha a mesma integridade aí nesse aspecto. Mas a Avenue tem uma coisa que a Interactive Brokers não tem pra gente. E muitas vezes o cliente que tem um ticket mais baixo, um menor patrimônio, ele acaba escolhendo a Avenue por causa disso. Que é o quê? A Interactive Brokers você consegue usar a Joint Tenancy, que é a conta conjunta, né, que eu falei para vocês. Na Avenue você tem uma ferramenta adicional. Além da Joint Tenancy, você tem o TOD, que é o Transfer on Death Deed. Ele é um contrato que também evita o inventário. Só que aí você não precisa estar na conta conjunta, porque essa conta conjunta, ela é uma boa oportunidade, eu gosto bastante dela, né, e tudo mais. Só que os dois são donos de tudo ao mesmo tempo. Se um quiser roubar tudo, ele não está roubando, entendeu? Sim. Então, na Avenue não, você pode utilizar um TOD, que é o Transfer on Death, para contas individuais. Então, se você falece, vai estar a lista de beneficiários lá que evitam o inventário, como se fosse um testamento que evita o inventário. Isso é muito legal, entende? Cara, interessante. Uma pergunta conceitual, porque assim, a gente até fez um episódio disso, falando que nós estamos vivendo talvez a maior transferência de riqueza da história, porque os boomers foram os últimos que trabalharam no finalzinho do padrão ouro, né? E nós tivemos essa sociedade que enriqueceu muito, e depois disso nós temos um declínio claro de remuneração por produtividade. Então talvez nós estejamos vivendo isso, né? Essa transferência dos boomers para as gerações seguintes, né? X, Y, Z lá. Mas o boomer ainda é extremamente resistente a qualquer coisa ligada à internet, né? Porque basicamente foi uma geração que ela não entende, né? Ela fala hoje assim, pô, mas por que você não consegue pagar um aluguel, morar sozinha? É só trabalhar. Para eles era só trabalhar. Para nós não mais, porque a perda de poder de compra do dinheiro foi absurda. Exatamente. O que você vê de maior resistência dos boomers e muitas vezes pensar numa carteira fria ou alocar parte disso pensando numa sucessão, uma cold wallet ou algo assim? O que você vê de maior empecilho, digamos, geracional nessa situação? Cara, você lembra daquele meme do Nubank, né, que o pai mandando mensagem assim pro filho, esse banco nem existe, cadê sua agência? Vai para um banco que existe. É Sim. Isso na minha visão, sabe? Tipo, é um ativo... É porque assim, eu tento me colocar muito na cabeça desse cara. Uhum. A gente sempre acha que é muito mais inteligente que a geração que tá vindo e ao mesmo tempo é muito menos medrosos sobre as tecnologias do que a geração passada. A gente acha que eles são muito medrosos, sabe? Só que, cara, pensa comigo, o cara que passou pela Vestures Master, né? O cara que passou por todas as pirâmides, que passou pelo plano Collor, ele olha pro terreno, aí ele olha pro uma carteira, sabe? Não entende que porra é aquela, que o filho dele tá comprando a figurinha de macaco, acha que é a mesma coisa, sabe? E ele olha pro terreno e ele fala, essa merda existe, isso aqui não existe, entende? Então, eu acho que é muito isso, é uma coisa
que ela é muito palpável pro cara. Ele é de outra geração. E nós, cara, nós vamos ser também... daqui a uns dias a gente vai ficar velho também, sabe? Daqui a uns dias nós estaremos velhos, nós estaremos com medo de coisas que esse pessoal não vai ter medo. Igual eu tava falando esses dias com meu irmão. Meu irmão é 10 anos mais novo que eu. E a gente tava vendo aquela notícia do robô do Elon Musk, sabe? Aí eu falei assim, eu compro essa merda aí, eu compro. Mas ele dorme trancado. Tá ligado? Eu compro, mas ele vai dormir trancado. Então pensa um menino de 15 anos que já nasceu com Roomba, com iPad na mão, sabe? Ouvindo uma besteira dessa. Ele chega na escola e fala assim, pô, meu tio, né, tá falando essa besteira, que falou que vai trancar o robô do Elon Musk. Entende? Mas, pô, eu falei brincando, mas a gente tem as nossas preocupações, então eu acho que é uma coisa muito irreconciliável com essa geração. Cara, eu bati um papo com o ChatGPT, porque agora ele tá numa versão legal, absurdamente, né? Assim, ele foi treinado não só em texto, mas em imagem e linguagem. Então ele ouve, né? Ele ouve e vê, basicamente. E nesse papo, eu falei que o momento em que ele sair e for alimentado por um robô físico, e a primeira coisa que ele vai ter vai ser o sentimento de autopreservação daquela infraestrutura. Porque é aquilo que garante que ele funcione. E nesse papo aí a coisa virou louca, né? Porque assim, é basicamente você colocar um corpo e botar autopreservação. E aí nós estamos naquela coisa, né? Assim, se você quiser desligar, será que ele não vai ter autopreservação de tentar te impedir? Agora eu vou te dar o mesmo argumento que a gente usa e que a gente acredita para convencer os boomers. O white paper dele é muito seguro, cara. A blockchain que ele tá registrado lá não vai deixar acontecer isso, entendeu? Entendeu? Então, assim, eu não confio tanto quanto você nesse robô, entende? E os nossos pais ali não confiam no Bitcoin por causa disso. Não adianta a gente falar para eles que tem toda essa infraestrutura, tem toda essa blockchain e que roda 24 horas por dia e nunca parou e que nunca mudaram o registro. Cara, para eles não faz sentido, sabe? O cara tá mais confortável em deixar na poupança. Entende? Isso é interessante, cara, porque assim, de um tempo para cá eu venho me questionando. Não é uma questão de volatilidade. Não, nunca foi. Não. Nunca foi. Porque os caras bancam o risco Brasil, de ter um imóvel no Brasil, né? Então, assim, ele entende o que é perder dinheiro. Entende. Só que não é uma questão de confiança, de falta de ser palpável, cara. Eu acho que é uma geração que precisa tocar as coisas, precisa ver a realidade daquilo acontecendo, sabe? Eu não sei se eles vão chegar lá. Eu não sei se eles vão chegar lá, menos que se torne assim absurdamente mainstream, sabe? E eu não sei se é interessante para os países deixar isso acontecer. A gente sempre pensa assim, mas eles vão proibir? Não é que eles vão proibir, sabe? Eu não acho que... Precisa. Eu acho que assim, a principal... vocês assistiram a palestra do Edward Snowden no ano passado? Não. Na Bitcoin Conference? Foi, assim, bacana demais, porque ele falou muito sobre privacidade, né? Que o Bitcoin é ótimo, cara, é excelente. Só que a gente está caminhando para um mundo em que todo mundo confia muito na capacidade do Bitcoin de ser um ativo inconfiscável e esquece de todos os outros aspectos da vida, que é no sentido de, pô, e as sanções sociais, entende? O que vão fazer com você quando descobrirem que você tem Bitcoin? Aí fala assim, mas pô, como é que vão descobrir? Eu faço tudo aqui P2P, eu uso VPN, faço, sei lá, os cambal. Só que a outra pessoa que está fazendo com você toma todo esse cuidado também? Porque depois que você cruza dado de VPN, cruza dado de IP, perdão, cruza dado... Você começa a identificar as pessoas e essa porra é registro, não muda, entendeu? O registro não muda. É justamente aí que está o valor e a fragilidade dele. Sim. Para esse aspecto do controle social. Tá lá para sempre, cara, que você fez uma transferência de Bitcoin. Na hora que identificarem aquela carteira junto com seu CPF, onde você mora, vão fazer da sua vida um inferno, entende? Então, essa assim, é a nossa maior crítica, realmente. Por isso que a gente fala das blockchains privadas, né? A gente é um dos poucos que fala insistentemente dessas questões onde, por exemplo, na rede do Monero, vou falar para você, ó, tá aqui o número da minha carteira. A única coisa que vocês têm é o número da minha carteira. E eu admitir que ela é minha. Ou eu falar que ela é minha. Esse é o único registro que você tem. Agora, quanto é que você transacionou, com quem que você transacionou, aonde e tal. Você não acha nada disso.
Então, Eu vejo assim, sabe, essa questão. E aí, por exemplo, a mesma cabeça que você falou dos boomers sobre o Bitcoin é a mesma cabeça dos maximalistas sobre Monero, entende? Então vai se tornando irreconciliável, cada um tem sua verdade. Então eu acho que é difícil de você juntar todas essas pessoas. E não tem que convencer ninguém, na minha visão. Acho que o cara ali tem que ter a liberdade dele, fazer o que ele quiser mesmo, investir no que ele quiser. Porém, né, a gente sabe que tudo aquilo que é genérico, tudo aquilo que de certa forma, usado pelas massas, né, é mais fácil ser controlado. Então, para o Estado, a blockchain virou um grande sudoku, né? Você vai identificando as partes, vai colocando o nome aqui, nunca muda, e você tem todos os registros para sempre. Entende? Então, assim, caso a gente tenha uma maior sanções sociais, né? Maior controle social, que eu acho que pode vir, isso é uma fragilidade da rede. Muito bem colocado. Cara, só uma última pergunta, assim, só pra gente fechar, né? Fugindo um pouco disso daí que você falou. Isso aí rendia mais 1 hora, né? Mas enfim, vamos deixar pra lá. Mas eu não sou autoridade pra falar disso assim também, não. Acho mas mas entende, sabe? Assim, é mais uma opinião mesmo. É justamente isso. Assim, se alguém de fora que mexe com planejamento patrimonial consegue perceber isso, a gente percebe o quanto certas pessoas estão emergindo que se dizem especialistas estão numa narrativa equivocada. Porque, assim, se alguém leigo consegue perceber isso olhando os dados que estão sendo expostos, como alguém que se diz especialista não está? Eu acho que assim, a ferramenta é boa quando você vê qual que é o pior cenário dela, sabe? Então, assim, mas você está sendo catastrófico. Eu tô sendo catastrófico, você tem que ser também. A gente tem que matar a ideia, a gente não tem que defender a ideia. A gente tem que ser o advogado da oposição, cara. Eu, com meus clientes, o pessoal fica vendendo, eu tô falando dos clientes, assim, só para falar da prática mesmo, tipo, porque tem muita gente que fica falando bem da offshore, fica falando não sei o quê, sabe, das oportunidades do trust. Cara, comigo é o contrário, eu falo pro cara tudo que pode dar errado com ele. Falo tudo que, sabe, eu parto das piores premissas possíveis para ele entender se ele quer fazer aquilo mesmo. Se a pior coisa que poderia acontecer com ele na pessoa física, ele gostaria de trocar pela pior coisa que poderia acontecer na offshore, entende? Acho que é por esse ano. Estava num protesto e invadiu a Câmara do Brasil, entendeu? E aí o que acontece com todas as sanções da pessoa física e todas as jurídicas? Exatamente. O que pode acontecer? A lei das offshore foi uma coisa que evidenciou muito essa questão, né? Então, por exemplo, o cara que tinha ali a offshore antes de 2023, ele podia diferir eternamente o imposto, né? Uma offshore controlada, financeira, que eles trouxeram na lei, né? Então, assim, é basicamente assim, ó. Se você colocasse, sei lá, 10 milhões de reais dentro da offshore e você ficasse comprando e vendendo, você nunca pagava imposto. Você só pagava imposto na hora que a offshore distribuía para a pessoa física. Igual acontece com os fundos de ação, fundo de ETF, FDIC, sabe, no Brasil. Enquanto está dentro da estrutura, você difere o imposto. Você deixa para depois. Quando você distribui para a pessoa física, aí você paga o imposto, você apura. Agora não. Agora eles botaram tipo um come-cota, sabe, tipo anual, nessas offshores específicas. Uma offshore opaca financeira. Então, você paga imposto até sobre a coisa que você não realizou, pela mera valorização do ativo, dependendo da forma que você classifica ele. Então, se a ação da Apple estava 100 e foi para 150, é 15% de 50 naquele ano. Entendeu? É uma bizarrice. Então, o planejamento ele se tornou muito mais complexo. Nós temos que trazer soluções que são muito mais... que entregam que mitiga esses problemas, sabe? Uhum. Então, é muito doido, cara, isso. É muito doido. Muito doido. Então, só a última pergunta pra gente fechar aí. É o seguinte, cara, você acha ou você vislumbra, você já ouviu falar, sei lá, você acredita que a gente vai ter uso de criptomoedas, não especificando qual, nem especificando como, mas o uso delas para talvez subverter impostos, sanções, burocracias, etc., principalmente no Brasil? Cara, olha, eu não sei. É uma coisa que eu parto daquela coisa que eu não sei, para falar a verdade. Eu acho que, assim, geralmente, o uso da criptomoeda
para você... geralmente funciona quando você está respaldado por outros países, entende? Que veem a sua jurisdição como uma ditadura, entende? Então, assim, se não, é difícil você ter cooperação internacional nesse sentido. Não vai ter ninguém que vai validar o que você está fazendo, entende? Então, por exemplo, quando o pessoal da Venezuela utiliza criptomoeda para subverter o sistema, né? É aceitável sob um ponto de vista internacional, porque todo mundo trata a Venezuela como se fosse uma ditadura. É uma ditadura? Vamos assim, ó. Pelo ponto de vista libertário, praticamente tudo é uma ditadura, sabe? A gente olha... exatamente. Sabe? Vamos separar as coisas, vamos olhar com o olho dos outros, com os olhos dos outros, sabe? Porque eu acho que a gente consegue entender melhor a forma que eles pensam. Porque senão a gente fica numa câmera de eco e aí fica difícil da gente entender como que o outro tá pensando. Mas, por exemplo, assim, ó, vamos deixar aqui essa ideia de lado que a gente acredita. Ó. Praticamente todos os países se comportam como uma ditadura. Praticamente todos os países adotam um modelo fascista. Né? Economicamente falando, não estou falando aqui de uma forma pejorativa, né? Só chamando o outro de fascista, estou falando economicamente falando, né? É um controle indireto, né, da economia pelo Estado, mantendo a propriedade privada. Isso é um conceito da economia fascista. Agora, bora olhar pela outra ótica. É ditadura quem a OCDE, as grandes organizações, chamam de ditadura. Quem esse conselho de países considera como sendo uma ditadura. Entende? Então, quando você tem um presidente cheio de sanção econômica, né, igual o Nicolás Maduro e tudo mais, e que todo mundo reconhece esse cara como sendo um grande ditador, deixa passar muita coisa, ele já está desligado do sistema mesmo, sabe? Então, tecnicamente, os outros países estão do seu lado. Entende? Agora, a hora que você pega o Brasil, que tem medidas que são, de certa forma, ditatoriais, né, tão quanto a Venezuela, a gente tem o rótulo dos outros países de democracia. Entende? Então, tecnicamente, fazer isso no Brasil não daria muito certo, porque o governo poderia ir mais longe sem ser reprimido. Entende o que eu tô falando? Sim. Então, assim, é aquele negócio de... E agora os países, eles pegaram essa estratégia, cara. Eles pegaram essa estratégia que foi criada basicamente pelos Estados Unidos, né? De você relativizar a Constituição, relativizar as leis, que já são extremamente relativizadas, né, mas que tinham um mínimo de segurança ali, se você rotular um determinado grupo como terrorista. Ou então, se você rotular determinada organização como antidemocrático. Entende? Então, agora você tem um subterfúgio para que você possa tomar medidas que são autoritárias, só que em nome da democracia. Eu gostei muito daquela entrevista que o Joe Rogan, por exemplo, fez com o ai, cara, é o Dave Smith? Não. É um cara que entrou recentemente agora no governo Trump, que ele expôs as questões de relativização do sigilo bancário nos Estados Unidos, que ele expôs que o governo fiscalizava as pessoas, sabe? Expôs bastante coisa. O que ele fala é basicamente assim, ó. Nos Estados Unidos você tem garantias que são muito mais robustas do que no Brasil, né? Só que, quando o governo chega e fala assim, ó, a gente está relativizando isso aqui, ó, a gente está ouvindo as suas ligações, quebrando um dos princípios constitucionais porque a gente quer identificar terrorista. Entendeu? Então eles podem ir muito mais longe. E agora, eles falaram que quando o Trump ele ganha a primeira vez, eles falam assim, não, agora a nossa luta não é mais contra o terror. Nossa luta agora é para manter as instituições democráticas. E aí eles acabam relativizando mais coisas. Então, assim, beleza. Terrorismo muito óbvio, né? Derrubaram 2 torres, né? Faz sentido. O pessoal aceitou essa ideia e aceitou que o governo relativizasse princípios que eram até então mais respeitados. E se você for o próximo terrorista, né? Você que é do cara do Bitcoin, entende? Você que é o cara do Monero. Então é para esse lado que eu tô trazendo, não tô falando que você é. O que eu tô falando é que é fácil para o governo estampar esse rótulo em você, né? Para que você seja considerado um terrorista e aí ele possa fazer o que ele quiser. E no caso do Brasil, a gente não tem esse rótulo ainda de uma ditadura, a gente é considerado uma democracia pelos principais países, então os outros não estão do seu lado também. Então eles vão deixar as coisas passar.
Entende? Entendi. Esse é o racional por detrás. Então, assim, eu sempre olho pelo ponto de vista, igual eu falei, do pior possível. Então, quando eu falo para o pessoal que tem que declarar Bitcoin, eu não estou falando porque a declaração, porque eu acho que tem que pagar imposto e tem que fazer não sei o que e tudo mais. O pessoal fala assim, mas imposto é roubo, então sonegar é legítima defesa? Eu falo, cara, beleza. Um assalto à mão armada é roubo. Você vai deixar de passar o celular para o assaltante? Pode se transformar num latrocínio. Essa é a lógica, entende? Uhum. Então eu tô falando, não necessariamente porque o imposto é roubo, concordo com a ideia, sonegar, você deve sonegar. Porque pode ser que se transforme num latrocínio, entende? Então é melhor, às vezes, você utilizar as estratégias que os bilionários usam. Quais são as estratégias? De elisão fiscal, por exemplo. Que você tem um maior respaldo, se possível. Sim. Não, justo. Muito bom. Vamos chegando ao final do episódio. Deixei aqui na descrição o teu contato do Instagram e do X. Eu vi que você está começando agora lá no X, mas com conteúdo muito bom também. Quer deixar mais algum outro? Pessoal, tenho também um canal do YouTube que tá nascendo agora sim, de certa forma. Tô fazendo alguns vídeos específicos para lá. Rafael dos Anjos, planejador patrimonial. Então me seguem nas redes, faço uns vídeos descontraídos, assim, mais divertidos, com as mudanças de ângulo, trazendo umas ideias assim que tentando olhar pelo meu ponto de vista. Não vou falar que é um ponto de vista único, nem nada do tipo, não. Pô, compartilho de muitas ideias e aprendo muito com outros produtores de conteúdo. Mas tem meu ponto de vista lá que é do meu interesse. Então, vocês estão convidados a me seguir. Beleza. Então é isso. Vamos chegando ao final de mais um episódio. Se chegou até aqui, deixa o like, deixa o joinha. Ele sai, né, no Spotify, em todas as de podcast, né, no feed RSS. E também no canal Cripto TV no YouTube. Tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.